Fala DJ escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão para um episódio de Digimon Ghost Game. Tivemos um episódio fantástico essa semana, com animação incrível, vários Digimons legais. Então, antes da gente começar com a revisão, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Para começar, galera, todos os pontos importantes desse episódio estão juntos, então eu vou estar falando tudo de uma vez, não tem bem como estar separando as coisas. Então, eu vou começar falando com vocês sobre a Bastemon, que é a Digimon principal desse episódio. Então, Bastemon é uma Digimon do nível perfeito, que tem obviamente a ver com felinos, né? Ela é a evolução de nível perfeito para uma das variações da Teiyumon, também para a própria Teiyumon às vezes, e tem poderes muito incríveis, como vocês viram nesse episódio. Mas tudo isso se deve, e também a história desse episódio se deve, nas coisas nas quais a Bastemon é baseada. Então, ela é baseada, em primeiro lugar, o que traz o nome dela, na deusa Bastet, né? A deusa Bastet é uma deusa que tem a ver com gatos, mas também tem a ver com controlar os outros. Isso é muito importante. Além disso, ela também é baseada nos Bakenekos, nesse caso, nos Nekomatas. Nekomata, galera, é um tipo de monstro gato, né? Um yokai gato, digamos assim, que existe na mitologia oriental, lá na mitologia japonesa, que são gatos meio monstruosos, às vezes enormes, que têm duas caudas. E a própria Bastemon tem duas caudas também. Então ela é baseada nessas duas coisas meio misturadas. E os Nekomatas também têm poderes para estar controlando os outros, controlando corpos de animais e pessoas mortas e coisas do tipo. Ou seja, tudo isso resulta nos poderes que a gente viu sendo mostrados, demonstrados na história desse episódio, tanto pela Bastemon quanto pelos gatos que ela controlava. Então, ela controlar os gatos e os gatos virarem aqueles monstros com duas caudas e controlarem os outros tem tudo a ver com isso daí que eu trouxe para vocês. Além disso, muito importante vocês entenderem, a Bastemon, mesmo através da descrição oficial dela, não é uma Digimon muito legal. Ela gosta de fazer isso, ela gosta de brincar com os outros, principalmente através das danças dela, hipnotizar os outros, né? E por aí vai, absorver as energias dos outros, quase como se ela fosse um vampiro ou algo do tipo. Tudo isso é importantíssimo para essa Digimon. E muito, muito incrível também, apesar do final, onde ela meio que ficou do lado dos escolhidos, aceitou a situação. Ela é uma Digimon do atributo vírus. Então ela ter, assim, feito tudo o que ela fez, controlado os outros da maneira que ela fez, controlado os gatos, transformado os gatos e seguir apenas o que ela estava sentindo e queria fazer, faz parte disso também, de ela ser um Digimon do atributo vírus. Esses Digimons são assim mesmo. Muitas vezes eles causam problemas, mesmo que eles sejam Digimons do atributo vírus, mas legais. Quem assistiu Digimon Tamers, por exemplo, vai lembrar que o Guilmon, por exemplo, era assim, o que é muito importante e muito incrível sempre que a gente fala sobre Digimons do atributo vírus. Porém, quando ela estava lá controlando aqueles humanos, controlando alguns dos escolhidos, né, os gatos controlando também, fazendo as pessoas pularem de cima de casas e de prédios e de outras coisas e colocar em risco a vida dessas pessoas, né, e os Digimons, né, como o Angoramon, por exemplo, salvando essas pessoas, às vezes sem querer, né, para não deixar uma desgraça ainda maior acontecer, ela realmente estava exagerando muito. E ela vai até num ponto onde ela reúne todos os gatos, esses gatos trazem muitas pessoas até certo lugar, e os escolhidos já estavam seguindo ela ali e vendo o que estava acontecendo, e ela fala, olha, a gente vai fazer um teste, e esse teste vai ser para ver qual é o humano que vai ser o nosso bichinho de estimação, e aqueles que não passarem, eu vou fazer com que eles se enterrem, eles vão cavar a própria cova, e eu vou jogar terra por cima deles porque é isso que eles merecem. Então tudo isso são metáforas para várias coisas diferentes. Em primeiro lugar, o que muitas pessoas que, por exemplo, têm gatos em suas casas dizem é que o gato tem o dono, não é o dono que tem o gato, né? Isso é uma brincadeira bem legal, mas é porque o gato às vezes simplesmente vai embora e depois ele volta muitos dias depois e por aí vai, né? Então o gato às vezes escolhe a casa onde ele quer ficar. Além disso, eles cavarem, né, na areia, na terra e jogarem a pessoa lá dentro, jogar alguma coisa lá dentro, é uma coisa que também de certa forma tem a ver com gatos, então bem interessante aí, né? E eles subirem nas casas, fazerem as pessoas subirem nas casas, nos telhados, pularem por aí, deitarem de maneira como os gatos se deitam e tudo mais. Também muitas referências a gatos, o que foi bem interessante. A Bastemon, então, começa a ser derrotada quando a gente vê que a Jellymon chega, né, junto ali com a Aruri, com o Angoramon. Eles tinham criado um plano, né?
com algumas plantas, né? Essas plantas são chamadas de Silver Vines, né? Silver Vine se traduz para vinha prateada. É basicamente uma planta usada para tá meio que embebedando gatos, ou deixando os gatos meio assim, fora do normal. Eles ficam muito alegres, né? E eles usaram isso para estar voltando aqueles gatos ao normal. Isso foi muito importante. E mais uma vez, a responsável por ter conseguido essas plantas para todo mundo foi a Jellimon. A gente vê, assim, por um instante do episódio, ela vindo de um lugar onde ela estava fazendo umas plantações com alguém, com algum Digimon. Talvez seja a Oleamon, né, que a gente viu alguns episódios atrás, porque ela cuida até de plantas venenosas e coisas do tipo, então faria sentido que ela tivesse umas plantas assim para estar ajudando. E daí eles pegam aquelas plantas, jogam lá, fazem uma fumaça, os gatos começam a voltar ao normal porque eles são afetados por aquilo. Porém, aquilo não afeta a Bastemon. Só que quando a Bastemon acaba ficando sozinha, né, não tem mais os gatos, nem as pessoas controladas, nem nada, daí a Aruri usa o Digivice dela para isolar todo mundo dentro do campo digital lá e tudo mais. E a Bastemon começa uma luta contra eles. Então a gente vê o quão forte pode ser uma Digimon assim. E é bem interessante, porque eu acho que muitas pessoas subestimam ela como Digimon, assim como outros Digimons semelhantes, assim, sabe? Não acho que sejam tão poderosos, mas ela era, ao ponto de que ela controlou o Lamortimon bem facilmente, né? Apesar do Lamortimon ser um Digimon, assim, meio descontrolado já, né? Ela controla ele e começa a usar ele para atacar os outros, né? Até o Canoaismon tem que segurar ele, basicamente o Canoaismon não consegue lutar contra ela. A gente vê o Espimon e a Airdramon lutando, e eu quero falar que esse foi um ponto fantástico do episódio, ver a Airdramon usando o ataque dela e tudo mais, foi incrível ver esse Digimon atacando pelo menos uma vez, foi super legal. E daí a gente vê que, mesmo com tudo aquilo, eles não conseguiam lidar com ela de formas simples, né? Ela absorvia energia, usava aquela energia para estar atacando, controlava os outros e por aí vai. Só que daí é feito um plano. Obviamente que a Jellimon e o Kyoshiro, que são os mais inteligentes ali, criam um plano. Eles conseguem criar o mesmo efeito daquela planta, só que junto do corpo da Tetismon. A Tetismon consegue criar, né, curas para as coisas e remédios e coisas do tipo. Então ela faz aquilo nela. E quando a Bastemon absorve, né, as energias da Tetismon, ela absorve isso também, e ela acaba ficando completamente bêbada, ela cai no chão, dormindo basicamente, e é assim que eles derrotam ela não foi destruída. Eu achei que foi muito inteligente, foi uma derrota muito semelhante a várias derrotas de batalhas que a gente vê, por exemplo, em Digimon Cross Wars, né? Eles usavam muito da inteligência várias vezes, o que é bem interessante. E depois, no final, eles meio que conversam com ela e mostram pra ela que os gatos, eles não são do mal. Não tem humanos tratando eles mal. Na realidade, eles nem tratam eles muitas vezes como um bichinho de estimação. Os gatos estão ali porque eles gostam de estar. Né? E por aí vai. Então ela não precisava transformar nada em monstro. Ela não precisava acabar com os humanos e fazer o reino dos Digimons gatos malignos. E ela, entendendo isso, no final, ela até pergunta se um dia ela encontraria um parceiro, né, como esses Digimons, como o Angoramon, a Jellimon e o Gamamon têm. Né? E eles falam, o Angoramon fala, talvez, né? Vamos ver o que acontece no futuro, de algumas maneiras, é bem interessante. Então ela mostra uma mudança, e a gente vê essas mudanças acontecendo com muitos Digimons. Não é nada raro de ver isso acontecendo nessa história, então foi bem interessante, né? E eu gostei muito desse episódio, galera. Eu acho que em animação, até a história tava legal, e ver a Bastemon agindo dessa maneira foi muito incrível. Em um ponto bem específico que eu quero deixar marcado aqui para vocês todos lembrarem. A Bastemon, quando vê o Gamamon, parece que confunde ele com outro Digimon. Ela fala, não pode ser você. Então ela conhece algum Digimon semelhante ao Gamamon de algum outro lugar. Pode ser que ela tenha confundido o Gamamon da mesma forma que a Witchmon fez alguns episódios atrás. E talvez ela esteja pensando no Gulus Gamamon, alguma transformação do Gulus Gamamon. Eu acho que isso é extremamente importante, lembrem-se disso. Então o episódio fica por aí, e agora a gente vai falar da prévia do próximo. E como eu sempre digo pra vocês, galera, vai estar lotado de spoilers aqui agora. Se você não quiser spoiler, para de assistir esse vídeo aqui agora, tudo bem? Tô avisando pra vocês não terem problemas com isso. E no próximo episódio a gente vai ver talvez um Digimon novo,
talvez um Pinocchimon, porque aparentemente tem muitas marionetes que vão aparecer. Né? Vai ser um episódio assustador através dessas marionetes. E aparentemente essas marionetes estão substituindo certas pessoas. A gente vê essas pessoas agindo estranho. Provavelmente elas não são as pessoas reais ali. Vamos ver quem é o Digimon que está causando tudo isso. Mas isso só no próximo episódio. A prévia fica por aqui e o episódio também. Então, galera, gostei muito desse episódio. Eu acho que foi um dos melhores episódios que a gente teve recentemente em Ghost Gaming. Mas eu quero saber o que vocês acharam do episódio. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.